Para uma pessoa chegar a ter triunfo, não adianta só imaginar. É preciso vir para o campo da ação, para concretizar aquilo que ela está imaginando, né? Então, o quão é importante esse planejamento, né? Então, um pouquinho antes falamos sobre isso, né? Do passo a passo, do imaginar. Então, de pensar, tá, imaginei. E agora, como que eu vou chegar? Como que eu vou fazer para chegar até lá? De ter um plano e de focar nisso, de ter as ações ali para que, de fato, ela chegue, né? Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Triunfadores Masters, onde nós batemos um papo e discutimos ideias sobre o livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Meu nome é Alex Bernini, eu sou administrador de empresa, adoro o assunto liderança e comportamento humano. Hoje estou aqui com o Cristiano e com a Tatiane e nós vamos falar sobre o 6º capítulo, que é a imaginação. Então, por favor também, Cristiano, Tati, se apresente para o pessoal. Olá, eu sou a Tati, sou professora. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de estar junto às pessoas, conversando, né, sobre essa questão do desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para que assim a gente possa ter melhores relações na vida pessoal, no trabalho, onde quer que estejamos. Olá, meu nome é Cristiano Campos, eu sou psicólogo clínico e sou suspeito em falar porque eu amo desenvolver pessoas, ter essa troca de informações e a gente vai dividir tudo isso, né, dessas informações sobre a Lei do Triunfo, e eu fico contente de contribuir aí também e de aprender junto com eles e com vocês. Então aproveitem aí todas essas informações. Muito bom. Antes de começar aqui no livro, eu queria convidá-los a nos seguir na rede social. No Instagram é triunfadores.masters e também o nosso canal no YouTube é Triunfadores Masters. Vamos ao que interessa. Então, o 6º capítulo, imaginação. Imagination is a trait which becomes alert only by constant action based on the success principles I have described in these visits. You are the one who must supply this action. Logo no começo aqui do capítulo, ele coloca, né, uma definição moderna, né, sobre imaginação moderna lá da época, 1919, 1920, lá no começo do século XX. Eu vou ler aqui para a gente refletir. Ato do intelecto construtivo para agrupar o material do conhecimento e das ideias em sistemas novos, originais e racionais, faculdade construtora ou criadora, abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica ou ética. Então, falando um pouquinho desse conceito aqui que ele colocou, dessa definição, né, eu queria perguntar para vocês, né? Gostaria que vocês comentassem a respeito desse conceito, dessa definição, e também como que vocês veem que a imaginação está linkada com as outras leis que ele coloca no livro. Sim. Acredito muito que a imaginação é esse poder da mente de representação, né? Então, de representação mental. Quando a gente imagina algo, na nossa mente, a gente traz uma representação para aquilo, né? Por exemplo, então eu vou imaginar, quero muito fazer uma viagem. Eu já me imagino no lugar onde eu vou viajar, né? Eu lá tirando as fotos que eu adoro, algum lugar que eu queira conhecer. Assim também é em outras situações, né? Eu tenho um trabalho para fazer. Me deram uma missão lá, uma meta que eu preciso cumprir. Eu já me imagino como que eu vou chegar até lá, como que eu vou cumprir aquela meta, tem uma apresentação, como que eu vou me comportar, e às vezes até ensaio, e nesse meu ensaio, primeiro ele passa na mente, né? O que eu vou falar, como eu vou falar, para quem eu vou falar, quem vai estar ali na plateia, tudo isso passa na minha mente. E se eu até vou verdadeiramente mentalizando isso, aquilo vai já interiorizando, né? Acredito que nesse de dentro para fora, né, vai se tornando assim mais real, mais palpável. E isso perpassa toda a nossa vida, né? E a gente sempre passa tudo que a gente tem, um dia foi imaginado, né? Esse microfone que está aqui, certamente foi imaginado por alguém antes dele existir. Tudo que existe hoje de maneira concreta, existiu primeiro na mente, na imaginação de alguém. Então, eu vejo que
essa lição, né, esse capítulo, ele é mesmo um eixo de todas as lições, né? Então, quando a gente vai pensar no Mastermind, antes de constituir, né, um grupo de pessoas que tem uma mesma sintonia, a gente se imagina com essas pessoas. Poxa, nossa, olha o Cris, ele tem tal aspecto, o que a gente se dá bem nisso. Olha o Alex, isso que eu penso, mas que eu não consigo fazer, ele consegue. E assim a gente já vai se construindo primeiro na nossa mente, a gente imagina, a gente trabalhando juntos, a gente fazendo algo juntos, a gente estando aqui juntos hoje, conversando sobre esse assunto. Então, primeiro é da nossa mente. Assim também como o objetivo principal definido, que a gente tratou em outras lições, em outros podcasts, né? Se você ainda não viu, convido você para ver esse episódio em que, se eu tenho um objetivo principal definido, primeiro eu imagino esse objetivo, né? Primeiro ele tá ali na minha imaginação, na minha mente, eu projeto ele de alguma forma e penso como que eu vou chegar até lá. Tudo isso passa pelo poder da imaginação. Assim como a autoconfiança, né? Eu preciso acreditar que eu posso chegar até lá, né? E para eu acreditar nisso, eu preciso me imaginar nessa situação. Isso é muito importante. Assim como a iniciativa, a liderança e uma outra questão que a gente ainda vai trazer aqui também, que é o hábito de fazer mais do que obrigação, eu me imaginar fazendo além, isso também passa pela imaginação. Então eu vejo esse capítulo, essa lição, como uma lição que norteia mesmo todas as outras. E no livro traz uma frase que me marcou muito nesse sentido, né? Que as nossas realizações nascem de planos organizados que criamos na imaginação. Então, tão importante quanto imaginar é essa organização também do pensamento, né? De como eu vou fazer até chegar lá, né? Penso nesse sentido. Sim, a imaginação, né, na compreensão, eu sempre costumo dizer que os adultos são crianças grandes. Então, assim, tudo que nós aprendemos na nossa formação enquanto criança, nós replicamos para a nossa vida adulta. E a criança vive muito no mundo lúdico. Uhum. Então, ela pensa, ela imagina, ela brinca, ela se diverte, ela interage. Tem até fases da criança que ela cria amigos imaginários. Sim. Né? Então, assim, a imaginação, ela é muito fértil para dar o start diante de tudo que a gente quer conduzir na nossa vida. Nas relações, no propósito definido, que são os nossos projetos e tudo mais. Então, assim, a imaginação é onde realmente nasce toda a projeção que nós temos de vida, seja para se relacionar melhor com as pessoas, seja para a gente projetar o nosso futuro, a construção que nós temos, né, diante da nossa trajetória de vida. Então a imaginação é como se fosse a terra fértil, né? Você vai ali fecundando, fertilizando ali através da imaginação várias opções para você chegar na onde que você quer chegar. Seja numa conversa, seja numa negociação, ou seja numa coisa mais robusta de um propósito de vida. Então, assim, a imaginação, ela nos permite, ela nos lança para aquilo que é o desejo realmente, que a gente se lança para construir. Resumindo, né? A imaginação é a fonte, de fato, para que a gente possa se amparar e construir tudo. É uma força de pensamento. É o pensamento que se constrói todas as nossas ações. Porque o pensamento por si só ele é uma ação. É uma ação, né, do pensamento, mas é uma ação. E daí quando nós trazemos para o concreto, para aquilo que é nas outras lições a gente já falou, vai falar e já falou também sobre o poder que a gente acaba exercendo com uma ação que nasce do pensamento. Então, assim, eu quero ser, acho que a gente até dividiu algumas vezes, né? Eu quero ser um gerente de uma empresa. Então, assim, imaginar-se nesse cargo. O que você realmente gostaria, o que você realmente deveria fazer para chegar nessa posição? Eu gostaria de ter uma loja. Tá, mas como que você imagina? Né? Como que é a sua loja? Como que você gostaria de trabalhar? Como psicólogo, o que você gostaria de fazer como psicólogo nessa área do desenvolvimento humano? Então a gente começa a trabalhar a nossa imaginação diante daquilo que é o propósito definido, como acho que é a segunda lição que fala do propósito definido. Então, assim, você vai galgando, construindo, primeiramente na imaginação, para trazer para o âmbito da realidade tudo aquilo que a gente quer construir. Então a imaginação, de fato, é o que você mesmo disse, né? Linka todas eu posso dizer das lições, mas no nosso comportamento, tudo que é necessário para que a gente desenvolva e consiga chegar num objetivo. Então, assim, a imaginação é algo que a gente precisa. Eu penso besteira, o que eu penso aqui não tem importância. Obviamente tem.
Eu costumo sempre dizer que tudo que nós sentimos tem importância. E eu posso ampliar para isso no pensamento. Tudo que eu penso é importante? Sim. Porque é como a Tati disse, né? E eu disse do mundo lúdico da criança, a gente vai criando um monte de fantasias, daí daqui a pouco você vê uma outra pessoa criando aquilo que você imaginou. Então, assim, por que é fantasioso? Por que não pode existir algo que parece infantil muitas vezes? Nasceu de uma imaginação, eu refuto? Não, às vezes é necessário que eu acredite e traga para a realidade diante de uma construção que ele sempre traz um livro também, né, do esforço organizado. Né? Então eu organizo diante de várias situações aquilo que eu gostaria de concretizar, que nasceu da minha imaginação. Então nenhuma imaginação, a gente não deveria refutar ou jogar fora as coisas que a gente imagina, muito pelo contrário, fomentar isso, dividir com as pessoas, porque se é um pensamento, né, nasce do pensamento, a imaginação gera os pensamentos. Por que, né, dentro da proposta do Mastermind, por que eu não posso me conectar? Na verdade, eu devo me conectar pela proposta do Mastermind. Então, se eu falo pro Alex, eu tenho um propósito assim, assim, assim. Poxa, não é que eu tinha pensado nisso também? Então, da imaginação dele, linka com a minha, a gente consegue construir algo mais louvável e mais real, assim. Então... E quando acontece, às vezes a gente fala, né? Nossa, foi melhor do que eu imaginei. Exato. Então, assim, quando a gente compartilha das nossas ideias, das nossas imaginações, a gente acaba se conectando e realmente, né, faz o propósito vir de uma forma motivacional até mesmo, né? Você fala, poxa, não estou pensando sozinho, não sou o único no mundo. Tem outras pessoas que se conectam comigo dentro de uma coisa que eu achava que era uma besteira, que era uma coisa só que eu estou imaginando e é infantil e tudo mais. Não. Se você imaginou, coloque pilha, acredite, principalmente nos seus propósitos, né? Então, acho que eu tenho para dizer isso. Interessante. E tem até um termo que, né, no livro do Jamil Albuquerque, que ele fala, né? Que ele comenta o livro também lá, são 17 lições, tem uma 17ª que não tem nesse livro. E o mesmo capítulo, né, na mesma sequência lá do livro, ele é o uso adequado da mente. Não chama nem imaginação. Legal. Ele adaptou o nome do capítulo como o uso adequado da mente, que é a gente usar a nossa mente de forma correta, né? Usar a nossa mente exatamente nesse sentido, né? Como é que fala? Focando no nosso objetivo principal e usando a mente, né, através da imaginação de coisas boas, né, para que ele seja realmente realizado. E uma outra coisa interessante que eu ouvi esses dias também é que a preocupação é o uso inadequado da imaginação. Então, da mesma forma que a gente está falando aqui, não, vamos usar a nossa imaginação para correr atrás do que a gente quer, para conseguir os objetivos que nós temos, uma coisa que a gente tem que ter atenção, e é pura verdade, porque quando você está preocupado, você fica imaginando, você fica usando a sua mente, pensando... Desconstruindo, né? Desconstruindo as coisas, e às vezes construindo, entre aspas, uma coisa ruim que não existe, é só uma preocupação. Então, eu acho que vale a pena também a gente ter atenção, assim, peraí, o que eu estou fazendo, né, com o uso da minha mente, com a minha imaginação? Eu estou usando ela adequadamente, né? Ou eu estou me preocupando demais, né? Gastando esse tempo que eu poderia estar imaginando coisas boas, coisas para realizar, né? Com coisas que, assim, de novo, a gente nem sabe. E às vezes a gente constrói muitos monstros, muitas coisas dentro da nossa cabeça que nem existem. Então, eu acho isso interessante também. Muito bom. E na página 269, 270 do livro, ele começa a dar alguns exemplos. Ele fala de um exemplo específico de um homem lá que usou a imaginação para fazer uma transformação, para transformar, né? Ele cita que ele comprou uma terra que era inútil, que era muito íngreme, e aí o cara meteu dinamite, jogou tudo, pegou a terra da montanha, jogou em cima do pântano e construiu um lote, né? Então, o que eu queria trazer para a gente bater um papo e discutir agora? Né? A importância da imaginação na transformação das coisas, né? Como que a gente usa a nossa imaginação para transformar coisas que, às vezes, não... Que nem ele mesmo fala, era inútil, né? Mas juntando com outra... Ele até começa a falar do conceito químico, de H2O, etc. Ele sempre fala, se você, às vezes, juntando duas coisas que não servem para nada, né, usando a imaginação, você consegue fazer alguma coisa útil, interessante. Então, eu queria trazer isso aqui também para a nossa discussão. Então, como vocês veem essa questão de usar a imaginação para transformar, né, para transformar as coisas, para o mundo, né, e para a gente?
é aquela coisa da sugestão, né, que ele traz também, que assim, a imaginação, ela leva a gente numa maneira abstrata das coisas. Apesar do pensamento ser concreto, né, na maneira é algo que a gente, né, traz na força do nosso pensamento, que acaba se conectando e cria o mastermind. Então, quando a gente traz isso para romper e trazer para a realidade de uma maneira construtiva, isso faz com que a gente tenha uma necessidade de sugestão. Então, eu começo a olhar, né, peraí, como que eu vou fazer? Vou procurando meios. E nesses meios eu vou sugerindo coisas. Eu falo, não, se eu fizer assim, se eu fizer assado. Então você começa a ter um planejamento para você construir aquilo que você está imaginando. Então, quando você começa a construir e ver com os olhos que a sua imaginação saiu do campo, né, do abstrato para vir para uma realidade concreta, você se motiva. E daí as pessoas começam a ter mais credibilidade também naquilo que você supostamente era só um pensamento aleatório. Então, assim, é bacana quando ele traz esse exemplo, porque ele viu... né? Ele viu algo, ele imaginou algo ali diante daquela colina. Ele foi lá, destruiu, que é aquilo até do exemplo da estátua de Michelangelo, a estátua de César. Que as pessoas indagam, né? Falam assim, não, mas como que você conseguiu abstrair, né? Fazer essa estátua tão bonita? Falar, ela sempre esteve ali. Eu só tirei os excessos. A estátua de Davi. É de Davi? Acho que tem alguns textos que falam que César... sim. Então, mas enfim. Mas enfim, ele diz, né? Não, ela sempre esteve ali. Então, na imaginação dele, ele viu a estátua. Daí ele foi tirando os excessos, apareceu a beleza que todo mundo admirava. Então, assim, a grande questão da gente acreditar naquilo que a gente imagina e depois concretizar, as pessoas olham e falam, não é que realmente tinha razão o que ele trouxe? Né? Então, assim, acreditar naquilo que nós estamos imaginando e trazer para o campo, né, do concreto, exige de nós essa autossugestão. Que a gente sempre fala, não, peraí, eu acredito e vou procurar meios para que isso seja executado. Então, a imaginação ela é importante desde que, né, ela é onde nasce todas as ideias, mas eu preciso concretizar. E aí o cara mostra, né, nesse exemplo, justamente isso, né? Que ele olha, ele imagina, o Michelangelo, ele olha, vê a estátua e ele vai lá e concretiza e as pessoas falam, nossa, como assim o cara construiu uma cidade? Como assim tinha um anjo tão bonito, né? Uma estátua tão bonita aí dentro? Então, assim, depois que a gente concretiza, né, valida, né, chancela a nossa imaginação e o tempo todo a gente está imaginando coisas que podem vir para o mundo concreto. É a gente que acaba sendo displicente aí ou menosprezando. Tem um texto que eu gosto muito, que é o Ministrel. Diziam que era de Shakespeare, mas não é, né? Mas ele diz assim uma coisa muito bacana, que pegando o gancho daquilo que eu estava falando no início, da nossa formação quando criança. Ele diz assim, ó, nunca deve se dizer para uma criança que sonhos são bobagens. E seria uma maldade imensa se elas acreditassem nisso. Não só os sonhos, mas a gente está falando da imaginação, os sonhos nascem da nossa imaginação. Sim. Então, quando as pessoas frustram, né, o que você está pensando, o que você está sonhando é besteira. E você acolhe aquilo que o Alex estava falando, dos pensamentos, das preocupações. Começa a gerar um monte de sentimento destrutivo, diminutivo, diante daquilo que você está sonhando e imaginando para a sua vida. E às vezes rompe-se e estraga uma história inteira de uma vida. Então, assim, nunca se deve se dizer para uma criança que sonhos são bobagens e a gente nunca deve acreditar que aquilo que a gente imagina não possa se concretizar um dia. Muito pelo contrário, a gente deve acreditar nisso, né? Então, acho que esse exemplo aí, ele traz o plano da imaginação, dos sonhos, para uma concretude. E isso é bacana. Legal. E aí no livro ele fala, né, que a imaginação é a única coisa do mundo que nós temos controle absoluto. Isso é muito forte, assim, né? E aí quando a gente pensa, se a gente vai imaginando coisas ruins, né, a questão que o Alex trouxe, né, da preocupação em excesso, né, de sofrer por algo que nem ainda aconteceu, quanto isso é prejudicial. Então ele parte do princípio mesmo de uma imaginação positiva, né, de algo construtor. E aí ele vai dividir em dois tipos, né, que é da interpretativa e da construtiva. Aí o Cris foi falando, eu fui me lembrando da interpretativa, né? Que tem a relação com essa conexão, com a inspiração, com a telepatia, né? Da gente estar conectado e falar, nossa, aquela inspiração, pensei nisso, às vezes o outro também está pensando. E isso te levar a conectar com pessoas ou que estão na mesma sintonia que você para concretizar junto, ou às vezes que já tenham concretizado aquilo que você deseja e ela pode te dar um toque, te ajudar nos caminhos até chegar lá, né? Então isso é muito importante quando a gente pensa de colocar em prática tudo aquilo que a gente imaginou, que a gente sonhou, né? Que aí acho que vem o sonho e a imaginação vem muito próximos
Quando a gente está tratando os sonhos meio como sinônimos dessa questão da imaginação. E a criadora da gente desenvolver algo, né, que ainda não tem, ou de reinventar uma nova ideia, né? A gente viu agora na pandemia. Quantas coisas foram entre aspas, reinventadas, né? A gente pensar de reorganizar velhas ideias a novas combinações, né? A gente viu, nossa, não dá mais para trabalhar desse jeito, então como que a gente vai trabalhar, já que a gente não pode ficar sem trabalhar, né? Não dá mais pra gente estudar desse jeito, como que a gente vai estudar então? Não dá mais pra gente se encontrar presencialmente, como que a gente vai se encontrar então? E nós encontramos formas, né? Então não há mais nada tão potente para a imaginação criadora quanto a necessidade, né? Então a gente, a partir da necessidade, a gente consegue criar e colocar em prática muito mais rápido, né? Porque quando não tem a necessidade, às vezes você acaba pensando, a gente acaba deixando para outro dia, para uma outra oportunidade, e às vezes acaba nem fazendo, só fica na nossa imaginação. Agora, para chegar de fato a se concretizar, a necessidade é aquela que dá aquele empurrãozinho, né? E o quanto isso é importante para a nossa vida mesmo, né? Tantos objetos, aparelhos eletrônicos, tantas coisas a gente não teria se não houvesse a necessidade. Desde as coisas mais simples, né? Quantas vezes a gente fala, nossa, como que eu viveria sem isso? Né? Então, oh meu Deus, como pensaram nisso antes? Quando chega uma nova invenção. Então a gente vê assim, o quanto da necessidade faz surgir coisas, criar novas invenções, objetos, novas maneiras de se relacionar, e o quanto isso é criador, o quanto isso nos ajuda no dia a dia, nas relações com as pessoas, ou no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então, quando o autor traz, ele traz muito dessa questão criadora, e aí, nesse sentido, ele coloca alguns passos, né? Que primeiro vem o pensamento, depois você vem para a organização das ideias e dos planos que você tem, para então transformar esses planos em realidade. Para que a gente consiga de fato assim trazer essa imaginação para a prática, a gente precisa passar por esse caminho, por esses passos, senão a gente só fica imaginando. E aí, acho que é nesse aspecto que as pessoas falam que isso não é bom, né? Nossa, aquela pessoa vive nas nuvens. Sim. Enquanto ela vive nas nuvens e não coloca em prática, nem sempre é muito positivo mesmo, né? Agora, quando às vezes a gente fala, nossa, eu viajo, mas você viaja, vai colocando em prática as suas ideias, o quanto isso pode somar, seja para sua própria vida, para o do outro, e quando é para o coletivo, sempre é muito melhor, né? Acho que aí tá a potência da criação mesmo. É melhor, e ninguém se constrói nada sozinho. Sim. É uma bobagem, uma tolice, uma limitação que a gente acaba se colocando, acreditando que qualquer propósito ou qualquer fonte imaginativa que nós temos, a gente pode fazer isso e construir sozinho. A gente sempre vai precisar de colaboradores e pessoas que se conectam conosco. Sim. Né? Então, Muito bom. Eu acho que essa questão da transformação, né, do uso da imaginação, né, para a transformação é interessante, porque eu acho que na realidade também todo o conhecimento que você tem te ajuda a imaginar alguma coisa para transformar. Assim, eu nunca olharia a colina e o pântano e teria ideia, mas porque eu não tenho esse conhecimento, eu tenho eu posso transformar outras coisas através da imaginação. E é meio que o que vocês estavam falando, de cada um consegue, dentro das suas qualidades, né, imaginar alguma coisa e transformar. Né? Mas tem muito a ver também com o que ele quer, com o que a pessoa quer, ou até como a empresa quer. Eu estava lendo hoje, né, que ontem eu comentei com um colega meu, e hoje eu procurei no Google, né? Por exemplo, um exemplo de conhecimento, de saber, mas de não ter a visão completa e acabar não criando uma transformação. Então, um caso prático, a Nokia já tinha tecnologia do celular touch 5 anos antes do iPhone, antes da Apple. Né? Eles tinham esse conhecimento, só que eles olharam, né? Tinham a oportunidade de fazer uma transformação, né, no mercado importantíssimo, né? Mas eles, dentro da estratégia deles, eles falaram assim, não, ninguém vai querer ter um celular para ficar ninguém vai querer ficar sujando a tela do celular toda hora para usar. E aí eles pegaram e refutaram esse poder da transformação, porque eles não enxergaram. Na estratégia da empresa, na cabeça deles, isso não era uma coisa boa. Pelo contrário, para eles era uma coisa, não, ninguém vai ficar passando o dedo sujando o celular. E depois, né, de 5 anos, a Apple veio, pegou a mesma tecnologia, a mesma coisa, e fez uma transformação, né? Transformou o mundo, né? Hoje ninguém mais vê celular de tecla, né? Sim. Mas eu acho que, sim, no caso, se encaixou numa visão
numa coisa que a Apple queria desenvolver, que realmente é transformação, né? Transformação tem tudo a ver com a estratégia da Apple, né? Então a pessoa, às vezes, até tem a oportunidade, mas não tem a visão e não consegue imaginar para fazer a transformação, né? E tem outras pessoas que fazem. Então, até mesmo o que você não imaginou, outra pessoa imagina com o mesmo recurso e faz uma transformação tremenda. E nesse exemplo, vamos dizer assim, foi assim que a Apple fez. E também, não só transformação, eu estava pensando, não só transformação de coisas físicas, né? Que nem eu acabei de dar um exemplo. Mas também na transformação da sociedade, né? Então, alguém imaginou, por exemplo, a Índia livre dos colonos, não dos colonos, né? Livre da Inglaterra. Alguém imaginou lutar por um mundo com menos discriminação racial e foi junto com um propósito definido, fez uma imaginação e foi lutar e conseguiu, como é que fala? Mover o pessoal. Sim, angariar pessoas. Angariar pessoas através dessa visualização que fez de como seria alguma coisa diferente. Então, eu acho que isso é muito, muito importante, muito interessante a gente comentar que nem vocês já falaram. Então, a imaginação, ela nos ajuda, né, a pautar o que a gente está querendo fazer e ajuda realmente a transformar. Da forma que a gente usa, acaba ajudando a mover pessoas e fazer a transformação que a gente quer fazer. E é legal, assim, porque assim, às vezes a gente precisa que alguém se levante e acredite na imaginação que ela está tendo, porque quando a gente divide, as outras pessoas falam, nossa, eu também quero isso. Né? E essa força que gera nessa troca que faz movimentar e desenvolver e ter conquistas, né, para a humanidade, não só conquistas pessoais, mas para a humanidade também, que foi pelo exemplo que você trouxe. E assim, aquela questão que até a Tati estava falando, né, das mudanças, que as crises, elas são desconfortáveis. Só que elas nos levam um melhor olhar para nós. A gente acaba olhando para dentro e falando assim, o que eu vou ter que fazer para sair disso? Então, nesse movimento de olhar para mim, de se conectar com aquilo que é importante para mim, eu olho e falo, começo a aflorar a minha imaginação para sair daquela condição de perigo ou de ameaça. Que foge que a angústia é justamente isso. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós acabamos ficando angustiados. E a angústia, o medo, a dor são emoções que nos levam para olhar para nós, para a gente sair do momento de crise. Então as crises, elas são desconfortáveis, mas necessárias. Então, assim, quando nós olhamos, a gente olha para esse propósito que você deu de exemplo e fala assim, posso fazer algo muito maior. Nossa, eu estava perdido, estava desconectado de mim, desconectado das pessoas. Então volta a olhar para si, se conecte com você. Você vai descobrir esse propósito que às vezes estava ali guardado pela conformidade, pela rotina, pelas obrigações. Daí você olha e fala, não, minha vida tem algo a mais aí. E daí, nos momentos de crise, você começa a imaginar um mundo melhor, uma vida melhor. E daí você vai se conectando, traz isso para uma realidade. Opa, também penso assim, também quero participar. E a gente consegue ser um agente modificador, não só da nossa vida, mas da nossa história, mas da história de muitos, né? Sim, porque às vezes a gente não tá acreditando tanto, porque a nossa autoconfiança ali tá um pouco abalada, né? Sim. E aí quando o outro vem e fala assim, nossa, mas por que não, né? Por que você não faz isso? Nossa, que ótima ideia. Aí dá um up, né? Porque aí você faz a pergunta pra você, por que eu não faço? Né? O que tá me impedindo de fazer? E aí às vezes a gente faz algumas descobertas, né? Ou é só por questão de autoconfiança mesmo, ou é por uma questão ali de uma questão que a gente vem falando, né, da gente acreditar em algo, de uma crença, né, que acaba nos limitando, e ali a gente começa então a rever, e aí a gente tem a possibilidade de reverter, né, essa situação, e aí começa, acho que toda transformação começa mesmo, né, de dentro para fora, né, então a imaginação é assim, né, primeiro é na nossa mente, depois ela vem concretizar, e algumas coisas quando é transformação não seria não ser concreto, porque é concreto, né? Quando é uma mobilidade social, sim, da gente pensar assim, da gente respeitar mais as pessoas, respeitar mais as diferenças, né? E de tantas outras situações que a gente tem no mundo voltadas assim para as questões das relações, né? De condições de vida, isso é muito concreto também. Mas é necessário toda uma mobilização para isso, né? Então, a gente mobilizar o outro, acreditar naquilo que a gente está imaginando, ou também se conectar com pessoas que estão imaginando o mesmo que a gente, e isso tem uma força de transformação incrível. Sim.
É aquilo, né? A gente tem um hábito de supervalorizar o que o outro imagina, o que o outro tem de propósito. Por que o meu é menor? Por que o meu também não pode se tornar, né, algo impactante e transformador? Então, eu acho que essa sacada, eu acho que é importante, que nasce... a imaginação e a concretude do outro é melhor do que a minha. Por que será? Né? Por que a gente se olha com tanta depreciação e com tanta insignificância? Então, às vezes, virar essa chave, né? Se você pensa... De novo, se você pensa, imagina, sente, é importante. É uma besteira. Não é. Não é. Acredite, né? Nesse nunca ninguém vai alcançar esse pensamento. Coloque pra fora. De vida. Acredite. Faça isso acontecer. Porque assim, muita gente não vai acreditar, mas outras tantas vão acreditar. Né? O mundo é muito plural hoje. Né? Hoje a gente tem uma gama de diversidades. Coloque pra fora. Né? Não é só o outro que tem potencial de construir algo significativo. Nós também temos. Na opinião de vocês, quais são as características de uma pessoa que queira saber utilizar bem a imaginação? Então, quais características vocês entendem que uma pessoa que quer utilizar bem a mente, utilizar bem a imaginação, precisa ter, ou que você acha importante, né? E qual também a importância da imaginação para um triunfador, né? Sim. Que é o nosso objetivo aqui. Acho que quando a gente pensa do triunfador, né? O que o Cris trouxe, né? A gente não triunfa sozinho, a gente não é feliz sozinho, né? Então a gente sempre traz uma questão do impactar na vida do outro, naqueles que estão ao nosso redor, ou de outra situação, dependendo do que a nossa imaginação, né, trouxer aí para nossa mente. Então acho que a partir desse aspecto, o primeiro ponto é a empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro. Então eu vou imaginar algo de me colocar ou de se colocar no lugar do outro, né? Então, se eu estou imaginando que eu quero determinado cargo, então eu me imagino naquele cargo e o que eu vou fazer que vai beneficiar, né? Se é um cargo de liderança, como que eu vou atuar como líder? Porque eu penso, nossa, se eu fosse um líder, eu faria isso, pensando no benefício das pessoas. Então, como que de fato eu vou atingir? E se eu estou pensando no outro, me colocar no lugar do outro. Como que o outro se sente? Então, como que ele gostaria que um líder fosse, para eu poder ser esse líder que o outro espera. Lógico que a gente não atende a todas as expectativas, obviamente, mas do que é positivo, do que faz a pessoa se sentir motivada. E aí, pensando, o Cris estava comentando um pouco antes sobre essa questão da necessidade, né? Da nossa própria necessidade, quando a gente olha, nossa, a partir da minha necessidade eu vou criar, que a gente estava falando dessa questão da imaginação, desse aspecto criador, eu lembrei daquele filme Toque Toque. Então, ele se passa, né, num consultório de psiquiatria, então cada um tem ali uma questão, mas quando eles, não vou contar o filme todo, vou deixar se vocês ainda não conhecem para assistir, mas em determinada situação, quando as pessoas que ali estão começam a se colocar no lugar do outro, elas começam a dar sugestões, né, e trazer possibilidades para aquela pessoa, né? E aí, eu acho que aí é um aspecto muito importante da imaginação, né? De uma pessoa, a característica de uma pessoa que tem essa imaginação, ela ser empática, ela se colocar no lugar do outro para então ela conseguir pensar em soluções. Né? Até o exemplo que o Alex trouxe, né? A Noca olhou apenas do aspecto dela. Nossa, eu acho que ali, né, as pessoas que estavam envolvidas no projeto, de repente não gostariam porque ia ficar sujando. Mas não olhou no ponto de vista, talvez, de um outro, que talvez pensasse de uma outra maneira e que queria um aparelho que fosse mais inovador, que não se preocupasse com isso. Às vezes isso acontece com a gente, né? Com os mais jovens. Nossa, isso nunca vai existir. Daqui a pouco você vê ali a galerinha jovem toda antenada, né? Então precisa ter esse olhar, porque o outro é diferente de mim. Então, às vezes, algo que pra mim eu acho que não vai, pro outro é o que ele espera. Então, ele tá ali naquele anseio, eu posso colaborar. Um outro aspecto que eu vejo é do planejar e o executar. Né? Para uma pessoa chegar a ter triunfo, não adianta só imaginar. É preciso vir para o campo da ação, para concretizar aquilo que ela está imaginando, né? Então, o quão é importante esse planejamento, né? Então, um pouquinho antes falamos sobre isso, né? Do passo a passo, do imaginar. Então, de pensar, imaginei. E agora, como que eu vou chegar
como que eu vou fazer para chegar até lá? De ter um plano e de focar nisso, de ter as ações ali para que de fato ela chegue, né? Para chegar ali numa corrida, para você chegar na reta final, começa com um passo. Não é assim? Tem um dizer, para chegar em determinado lugar, eu preciso começar com um passo. Então, pensar nesse passo a passo para chegar lá. E apresentar de maneira atrativa e vantajosa a sua ideia, né? Aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou, porque o que você imaginou, já que certamente não favorecerá somente você precisa contagiar o outro. E a maneira do como falar faz muita diferença. Às vezes uma pessoa... Vamos pensar em várias situações da nossa vida. Se a gente escutou determinada coisa de alguém que mal impactou na nossa vida, que a gente nem ligou, que passou batido. E outra pessoa veio e falou a mesma coisa, mas de uma outra forma, e aquilo te levou a pensar. Aquilo te levou a uma atitude de engajamento com aquela pessoa, né? De você unir esforços para realizar aquele determinado objetivo, para cumprir uma meta, para de fato compartilhar de um propósito juntas. Então, o como falar faz muita diferença. Então, acho que para um triunfador, uma característica importante é aquilo que ele imaginar quando ele for compartilhar, que é importante compartilhar, ele compartilhar de uma maneira contagiante, né? Que ele cuide desse como, assim, e para ser contagiante, o outro sempre precisa ver uma vantagem, né? Nós somos assim, quando seres humanos, ganha-ganha. Eu tô falando de uma ideia, o Cris pensa assim, poxa, a Tati tá tendo uma ideia ali, ela teve uma ideia do churrasco, mas ela quer usar a minha casa, né? Ela quer que eu compre as coisas, então peraí, né? Aí você pensa, não, mas não, olha, a gente vai dividir, cada um vai fazer uma coisa. Então aí eu vi vantagem, né? E aí as pessoas começam a se engajar ali junto com você, em prol daquilo que você imaginou e para vocês então chegarem ao objetivo. Então, acho que essa é uma característica importante também de uma pessoa que triunfa e que usa, então, da imaginação nesse caminho, né, nesse trajeto. Sim. Eu costumo sempre dizer que ninguém adivinha nada e lê pensamentos. Né? Talvez tenha até algumas possibilidades aí que as pessoas vendem, enfim. Porém, eu preciso entender que eu vou ter algumas negativas quando eu vou expor a minha ideia. Vou ter algumas negativas. Vou ter algumas frustrações. Sim. Vou ter alguns limites. E não tem nada a ver, não é contra mim. É porque o outro enxerga diferente, o outro pensa diferente, o outro age diferente. Que é o exemplo que você deu de novo lá do touchscreen. Né? Para eles não era importante, mas divide com outras pessoas porque vai ser importante para alguém. E por que não uma grande ramificação de pessoas, que foi o que aconteceu, eles provaram depois. Então, assim, existe um pensamento, uma imaginação, um sonho, não se ampare pela negativa. É bobagem. E daí você olha e fala, nossa, acho que é bobagem mesmo. Não, rompa com isso. Rompa, né? Insista. Se é importante para você, de novo, se é um pensamento, uma imaginação, algo que saiu, né, da sua imaginação e era importante para você, dê valor nisso. Mas várias pessoas falaram para mim que não teria sucesso, seria fadado ao fracasso. Insista. Né? Use disso como motivador e não como algo que, né, serve de tropeço ou de pedra no seu sapato. Então, assim, eu acho que para a gente construir esse triunfo, a gente precisa aprender a lidar com as negativas e com as frustrações, porque isso é inerente à nossa natureza humana. Nós somos limitados, temos as nossas dores, angústias, e muitas vezes as negações esbarram justamente nessas dores. Já estou inseguro, alguém me dá uma repreensão ou critica aquilo que eu estou construindo, eu já esmoreço. Eu já desisto. Peraí, mas não era o seu propósito? Como você vai desistir de algo que é tão seu? É tão particular? Ninguém adivinha. Na hora que você divide, as pessoas acabam somando. Mas adivinhar o que você está no seu pensamento, eu acho difícil. As pessoas se conectam, mas adivinhar jamais. Então, na hora que você traz, prepare-se para as negativas, que a vida vai dar. Assim, no meu processo de autoconhecimento, na terapia, vou até dividir, né, uma coisa bem pessoal. Estava dividindo com a minha terapeuta, né, sobre as frustrações que eu tenho muitas vezes nas minhas relações. Falando, nossa, sempre tento conectar pessoas e fazer algo bom para as pessoas. Eu penso assim, gosto e me realizo, é o meu modo de ser. E daí quando a gente passa por essas negativas, a gente tende a falar assim, não vou fazer mais isso não.
Mas se eu desistir disso, eu tô desistindo de mim, porque é assim que eu funciono. É assim que dá motivo para eu viver e sentido pra minha vida. Então, desistir através de uma negativa, ou de uma limitação, ou de uma dor ali momentânea, faz com que eu desista de mim. E daí, quando eu desisto de mim, o meu propósito se esvai e acaba não prosperando diante dessa altruísmo que você disse, para simpatia, que faz com que não só eu tenha ganho, mas todas as pessoas, ou uma boa parte de pessoas, das pessoas, acabem vivenciando aquilo que eu acreditei a vida inteira e era tão meu. Sim. Se é seu, e mesmo que seja desmotivado, insista. Insista, persista. Até que se torne um hábito e as pessoas olhem e falam, não é que realmente tá trazendo benefícios para as relações que ele carrega? Porque se eu desisto, ninguém reconhece, todo mundo me critica, eu vou gerando esse mantra, eu nunca vou construir o meu propósito. E daí como que eu vou chegar no triunfo? Então, se eu tenho que romper, eu não vou ter só positivas e incentivos, eu vou ter negativas também. E as negativas diz mais, muitas vezes, a respeito do outro do que é de mim mesmo. E quando dizem a respeito de mim mesmo, por que eu não pego isso como uma oportunidade de melhora? A gente traz muito pro âmbito pessoal, a gente se ofende, se magoa pelas nossas dores, pelas nossas limitações. Quer triunfar? A gente precisa trabalhar essas questões nossas, muito pessoais. Como eu disse lá do poema do Ministral, nunca deve se dizer para uma criança que sonhos são bobagens. E muitas vezes, quando nós somos crianças e somos inibidos de algum pensamento pelos nossos pais, pelos cuidadores ou por pessoas próximas, a gente carrega aquele medo por toda uma vida adulta. Só porque assim, por que você está pensando isso? Olha que coisa feia, né? Olha, você está fazendo papel de bobo, de trouxa. Então a gente projeta para a vida adulta várias negativas que nós tivemos quando criança. E a gente precisa romper com isso. Como que se rompe? Aquilo, modificando essas crenças que interiorizaram. E as crenças, elas são determinantes para conduzir o nosso triunfo, o nosso sucesso. Então a gente precisa andar com pessoas que mostrem os nossos efeitos, mas acima de qualquer coisa, estejam segurando na nossa mão para falar, eu sei que você tem essas limitações, mas vamos caminhar junto? O que eu posso colaborar para que você seja uma pessoa mais desenvolvida? Que qualquer pessoa que busque o desenvolvimento humano, não são pessoas que dão um tapinha nas costas. Às vezes a gente preserva demais, a gente veio conversando até no carro, né? A gente preserva demais um comportamento desajustado do outro. E a pessoa, vai passando anos de vida, magoando, gerando sofrimento para si próprio, porque ninguém nunca parou e falou assim, esse comportamento seu não é legal para mim, eu não quero receber isso de você. Porque eu tenho tanta empatia e tanto carinho por você, e eu quero que você se desenvolva, pense a respeito, só isso. Ou me trate diferente. A pessoa nunca foi parada para pensar a respeito. Mas a pessoa nunca enxergou aquilo, porque a maneira que a gente se enxerga é diferente do que o que o outro nos enxerga. Né? E se a pessoa tá transmitindo isso, o quanto ela não traz da carga emocional e das crenças emocionais dessas negativas de infância. Então, assim, a gente pode reconstruir, a gente pode refazer as nossas crenças e, em suma, contribuir para que as crenças e as mudanças, as modificações das pessoas próximas que se conectam nesse mastermind, nessa propósito de vida, aconteçam também. Então, assim, é bacana a gente se alinhar, porque, de novo, sozinho a gente morre. Somos existencialmente sozinhos, como eu sempre falo. Nós não precisamos morrer sozinhos enquanto nós estamos nesse projeto de vida. Nós podemos, na verdade devemos. A gente só reconhece o amor que nós temos através do outro. A gente só reconhece a bondade que nós temos através do outro. Então, um triunfador, ele olha para si mesmo e fala, não, peraí, o Alex colabora para que eu seja uma pessoa melhor. Mas como que ele colabora? Passando a mão na minha cabeça? Não, muitas vezes falando, não me trata assim não. Se comporte diferente. Sobre isso, Cris, da gente se magoar, às vezes nesse processo, né? Sim. E eu lembrei de um aspecto que o autor traz, que é um grande benefício da imaginação, que é o perdão. Bacana. Então, da gente se perdoar nesse processo, né? Nossa, eu não consigo. Não, peraí, eu consigo. Então, de eu me perdoar, por que eu não consigo? Por que eu tenho esses sentimentos, né? Perdoar, às vezes, questões da própria história e perdoar o outro também, né? Quando o outro ali falou algo que não era aquilo que você esperava. E quando você compartilha algo da sua imaginação, uma ideia. E se você vai fazer com outro, obviamente vai ficar igualzinho que você pensou. Porque quando você compartilha, o outro também vai colocar a sua ideia, que é diferente. E isso não quer dizer de melhor ou pior. Vai ser diferente. E tudo Exato. bem, né? E perdoar o outro no sentido de se sentir ofendido, né? Se sentiu que o outro falou de uma maneira meio atravessada. E a gente começa perdoando o outro
pela imaginação, né? Do que o Alex trouxe, quando a gente traz algumas questões negativas ali também, a gente tá pensando, né? Por que eu tô pensando de modo tão negativo sobre algo? Então, eu posso ir curando isso também pela imaginação, né? Não, peraí, vamos pensar positivo da pessoa, né? A pessoa quantas vezes me ajudou, não é porque ele falou assim que ele quer o meu mal. Então, eu trago esse perdão na imaginação e a partir da imaginação isso vai refletir também nas minhas atitudes, né? Porque às vezes a gente começa a ser grosseiro com outro, o outro nem entendeu por quê. Exato. E às vezes é por uma mágoa, por uma falta de perdão que a gente pode usar também do benefício da imaginação para perdoar, para se perdoar, perdoar o outro. Acho um aspecto bastante importante também da imaginação e de quem triunfa, né? Porque não tem como triunfar cheio de mágoa no coração. Sim, sim. Complicado. Eu coloquei 3 pontos aqui de característica que eu acho bacana para quem, né, pretende ter uma imaginação boa. Eu coloquei o primeiro uma cabeça, né, uma mente sem preconceito. Sim. Que eu acho que ajuda bastante, né? Você ser uma pessoa, né, como dizem, de mente aberta, sem realmente pré-julgar nada, eu acho que ajuda, contribui para sua mente estar mais aberta para você estar imaginando coisas novas, né, e transformadoras. Aí os outros 2 meio que bateu com o que a Tati já falou, mas um eu chamei de articulação. Eu acho que a articulação é isso que você falou, de a gente saber colocar o que a gente imaginou e como colocar, né? Ele dá vários exemplos no livro, né? Aquele exemplo da ponte, na minha opinião, que é do capítulo, acho que 2 capítulos anteriores. Ele dá o exemplo daquele rapaz que estava preso, que ele conseguiu a libertação, que foi como? Ele conseguiu imaginar e conseguiu articular para que aquilo que ele imaginou acontecesse. Sim. Né? É o que você falou, é o como colocar as coisas. E a outra coisa é a empatia mesmo, se colocar no lugar do outro, né? A empatia é vida, né? Para a imaginação, vamos dizer assim. É você se colocar, né, no lugar do outro e imaginar, não, o que seria bom para o outro? Ou como que eu tenho que colocar essa minha ideia, isso que eu imaginei para o outro, né? Me colocar no lugar dele para poder. Ele até fala que ele fala que quando ele estava escrevendo a carta lá para o governador, ele falou, eu me coloquei no lugar daquela autoridade. E aí eu escrevi a carta, né? Eu escrevi a comunicação para ele como se eu estivesse no lugar dele. Então, escreveu, se colocando no lugar do governador, realmente para poder abrir, né, o caminho para ele conseguir concretizar o que ele tinha imaginado. Então, para mim, são essas 3 características Bacana. Que eu coloquei. Muito bom. Mas agora nós vamos para o final. Então, né, eu queria pedir aí, Cris, para você fazer as suas considerações finais a respeito desse tema aí, desse capítulo que nós conversamos. Vai ficar repetitivo até. Porque eu acho que a gente não pode desistir daquilo que a gente sente, pensa e funciona como pessoa. Aquilo que traz sentido para mim, que eu almejo, que me faz me sentir realizado, eu não posso de maneira alguma desistir dessa trajetória. Eu costumo sempre dizer no consultório, né? Tem coisas que são inegociáveis. E uma delas é se abandonar. Abandonar seu propósito, abandonar as suas escolhas em detrimento de qualquer sofrimento ou de qualquer intervenção que aconteça na nossa vida. Tá? Pode até nos paralisar por um momento para a gente cuide daquela situação, daquela relação quebrada, daquela perda, daquela momento de transição, mas desistir daquilo que somos é uma vida, né, sem propósito, é uma vida que não foi vivida. A vida só dá sentido, né, só tem sentido quando nós conseguimos espaço para sermos quem somos. E a gente só muitas vezes a gente pensa assim, ser quem eu devo ser é uma coisa muito ensimesmada, e não é. Eu só consigo ser o que eu sou, né, através do Alex, através da Tati, através do Reinaldo. Eu só me concretizo como pessoa através das minhas relações. É através desses propósitos que eu vou dividindo com as pessoas e vou tecendo. Eu, Cristiano, não me vejo no topo sozinho. Ou eu quero estar no topo, obviamente, mas eu não quero olhar e não ver ninguém. Isso para mim seria um fracasso tremendo. Eu quero estar no topo, obviamente, mas olhando e falando, cara, você tá aqui, ele tá um pouquinho acima de mim,
né? Porque o sentido da vida das pessoas, para mim, faz sentido ver elas sendo realizadas. Então, assim, não desistir do nosso propósito e não desistir de si mesmo é não desistir do outro também. Não tem como uma coisa acontecer, né, desligada da outra, na minha compreensão, né, do meu modo de ser. Então, assim, é assim que eu me sinto realizado em toda a trajetória da minha vida. Por mais que tenha intervenções, mesmo não concretizando, mesmo não vendo o mundo perfeito, eu faço desse dia a dia, né, uma realização. Então, sempre quando eu encontro alguém que fala, aquilo que você me falou foi bacana, aquela troca que a gente teve me desenvolveu, daí eu me sinto, toda vez que eu tenho um feedback desse, eu me sinto no topo. Porque a pessoa está no caminho dela e ver ela no caminho dela faz com que eu veja que esse é o meu caminho. Isso me realiza. Então, né, não desista aí do seu propósito, não desista do sentido que tem em sua vida e partilhe. Porque sem partilha, né, acho que ninguém consegue sucesso sozinho. O isolamento, eu acho que ele é antidivino, até eu posso dizer assim. Então, de vida. É isso que dá sentido para a nossa vida. Eu até marquei aqui uma frase: seja qual for o nosso meio de vida, há sempre nele lugar para a imaginação. Eu me lembro de alguns anos atrás que uma colega no trabalho chegou e falou que o pai dela estava muito doente, né? E que não tinha muita perspectiva de tempo de vida. Ela falou que o que mais doía no coração dela é que ele ainda fazia sonhos, ele ainda tinha planos, ele ainda imaginava coisas para fazer. Eu falei, nossa, mas que bom que ele imagina, que bom que ele tem sonhos, que ele tem planos, porque é isso que diz que ele está vivo, né? Isso que diz que ele está ali vivendo uma vida com sentido. Então, se você deixou de sonhar, de imaginar, de sonhar, de ter propósito, de ter algum plano, algum objetivo em mente, pare e pensa sobre o que está te impedindo de sonhar, o que está te impedindo de usar a imaginação. Porque, de fato, é o momento de parar para se olhar e cuidar de si, né? Porque um aspecto muito importante para nós, para ter uma vida saudável, é a imaginação. É você sonhar, é você ter em mente propósitos. Então, o quão é importante que fique aí para cada um de nós, né? Nós termos essa imaginação, colocarmos em prática e seguir, então, caminhando juntos. Muito bom. Eu também acho que a minha mensagem final é que a gente use a nossa imaginação a nosso favor, né? Sim. Que a gente use a nossa imaginação a nosso favor. Imaginar coisas boas, né? Imaginar o que de bom vai acontecer, né, em seguida, o que de bom vai acontecer amanhã, né, para que realmente isso cristalize, né, e se transforme, né, em coisas concretas. Então, essa é a minha mensagem final. Use a sua imaginação a seu favor. Então, queria relembrá-los, né, das nossas redes sociais, triunfadores.masters no Instagram, o nosso canal do YouTube Triunfadores Masters, né? Espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha te ajudado. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Forte abraço. Tchau. A todos. E a preocupação é o uso inadequado da imaginação. Então, da mesma forma que a gente está falando aqui, não, vamos usar a nossa imaginação para correr atrás do que a gente quer, para conseguir os objetivos que nós temos, uma coisa que a gente tem que ter atenção, e é pura verdade, porque quando você está preocupado, você fica imaginando, você fica usando a sua mente, pensando... Desconstruindo, né? Desconstruindo as coisas, e às vezes construindo, entre aspas, uma coisa ruim que não existe, é só uma preocupação.